Eu gostaria de iniciar algumas rodadas de perguntas com os colegas, começando com o João. João, na prática, eu queria saber de você, acho que o Bandeira mencionou isso no debate anterior, inclusive, o Senado já tem o seu processo legislativo digital há muito tempo. Então, minha pergunta é: quais etapas um parlamento precisa cumprir, vamos dizer, na organização do seu processo legislativo digital, para que a adoção dessas ferramentas de inteligência artificial que você apresentou, que os colegas também discutiram, seja possível, mas também seja sustentável no longo prazo? Quais seriam suas considerações, João, sobre isso? Talvez em 3 a 4 minutos. Então, Luiz, eu acho que um passo importante é a questão da regulamentação do uso da IA no âmbito do parlamento. No caso do Senado, quem quiser pesquisar na internet, tem um ato da Diretoria-Geral do Senado, número 28 de 2025. Então, nesse ato foram definidas diretrizes do uso da IA, tanto na atividade administrativa como no processo legislativo. E esse ato estabelece princípios, como transparência, explicabilidade, a supervisão humana em cada resultado que a IA gera, e também traz regras, né, sobre a questão de atenção à segurança de dados, à privacidade, quanto à auditoria de sistemas. Um sistema que, por exemplo, gera respostas, ele tem que estar preparado para que o usuário consiga reportar alucinação que ele venha encontrar e viés, para que a auditoria posterior possa identificar qual a situação que gerou isso. Então, é importante que o usuário também esteja sempre envolvido desde o início de uma solução, né? Por exemplo, atualmente, estamos testando a IA do Eleven Labs para fazer clonagem de voz de locutores. Os locutores do Senado, de rádio, eles podem, é, é, eventualmente, com a determinada regulamentação, autorizar o uso da sua voz para situações específicas. Então, isso a IA consegue fazer muito bem, de forma muito fácil. Eu considero, Luiz, que a locução de voz é uma fruta muito baixa naquela árvore para ser colhida. Já ouvi comentários que 2026 é o ano da voz na IA. Então, vai ter muita novidade, inclusive com tradução simultânea, viu, Luiz? Esse problema vai ser resolvido. E eu vou deixar para falar sobre a estruturação, Luiz, na pergunta seguinte, porque o meu tempo já acabou, desculpa. Muito obrigado, João. De fato, a gente tem visto algumas experiências muito interessantes com o uso de voz, inclusive alguns parlamentos criando seus programas de rádio, usando essa ferramenta que o João mencionou, que é o Eleven Labs. Então, recomendo muito aos colegas que vejam isso. Neemias, você quer também fazer uso da palavra? A pergunta inicial foi quais elementos do processo legislativo digital precisam estar organizados, vamos dizer assim, antes que o parlamento comece a utilizar a inteligência artificial. Obrigado, Luiz. Creio que o João Lima lançou aqui uma boa réplica do que deve ser feito. Eu acredito que, inicialmente, o que parlamentos precisam é consolidar a digitalização integral e padronizada do processo legislativo. Dados estruturados, consistentes e de extrema qualidade, porque não é possível gerar resultados confiáveis se os dados não tiverem a maturidade suficiente e a organização necessária. Este, creio que é, para mim, um dos primeiros passos que os parlamentos precisam cumprir. O segundo passo tem a ver com as regras de acesso, políticas de segurança de informação e também, mais uma vez, está a classificação dos próprios dados. Uma outra etapa que eu acho que é fundamental para se cumprir com esta organização do processo tem a ver com o que o João já disse, legislação. Nós entendemos que cada um dos países tem contextos diferentes, tem uma constituição diferente, mas é preciso que o uso de inteligência artificial
seja legislado por cada um dos países, em primeiro lugar, porque só assim é que depois podemos passar então para a fase subsequente, que é o uso desta inteligência artificial no processo legislativo. Uma outra etapa que eu considero fundamental no meio deste processo é que é necessário investir na capacitação dos quadros, porque se não se investe nos quadros, tanto a nível técnico como administrativo, de nada serve, porque sem essa maturidade digital, sem essa literacia digital, não vai ser possível todos os outros integrantes do ecossistema do processo legislativo poderem integrar o melhor serviço e também poderem fazer a gestão de todo o conjunto de informações que nós sabemos que o processo legislativo agrega e tem. E por último, eu gostaria aqui de deixar, tal como já aconteceu com os secretários gerais, deixar aqui uma dica de que, na verdade, a IA não está para tomar decisões por si só. Há sempre, sempre a supervisão humana, e principalmente quando se trata de processos legislativos. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Neemias. Acho que esse ponto que você trouxe por último eu costumo dizer que é a lição 1.1 da IA é sempre ter a revisão humana. Não é aceitável, mesmo que você tenha uma acurácia inexistente de 99,9%, que não existe, mas mesmo assim é necessário, até para que a gente mantenha a confiabilidade da informação parlamentar, que sempre haja essa revisão humana, o feedback do usuário. Bruno, você gostaria de fazer uso da palavra sobre esse tema também? Sim, a gente aqui realmente é bem nesse formato também, né? O nosso sistema, quando vai emitir ali, ele sempre fala, né, para a pessoa confirmar, né, a questão e que ela tem que revisar, obviamente, né? Isso é regulamentado quando o parlamento implementa, é feita essa regulamentação e toda vez passa também por usuário final ali antes de publicação de qualquer documento, né? A gente acredita também que isso é necessário, uma regulamentação, né? A gente acredita aqui que a parte de estruturação de dados, ela é totalmente necessária para alguns tipos de usos, né, que tu venha a utilizar a IA. A gente entende também que muitas vezes digitalizar um acervo, muitas vezes ainda era em papel, isso traz algumas dificuldades, né, ainda hoje, ainda existem muitos parlamentos que ainda têm um acervo em papel, né, mas hoje já existem soluções muito boas que conseguem recuperar, inclusive, documentos danificados, né, com auxílio de IA, né, e tem uma taxa de assertividade muito alta nessa digitalização, né? Então, eu acredito que a gente tenha que começar esse processo não apenas numa questão de digitalizar o passado, mas também os novos documentos digitais também já serem nativos digitais, né? Então, a gente tem que estancar, digamos, esse problema, né? Não adianta a gente querer implementar IA se a gente segue produzindo documentos não estruturados, né? No momento que a gente quer passar a utilizar isso. Então, senão a gente vai estar sempre tendo um passivo, né, nesse sentido. Então, eu acredito que são duas frentes, né, o passado e o futuro, né, e que a gente tem que fazer no presente. Esse acho que é o ponto principal, né. Quanto à questão de cultura também, né, a gente vê que muitas vezes vai haver resistências, né, por pessoas às vezes que não tiveram uma boa experiência com a IA no passado, né, a gente pega pessoas que utilizaram IA há 4 anos atrás, né, quando surgiu, e 4 não, mas 3 anos atrás, digamos, talvez essas pessoas não usaram 4 anos atrás, mas 2 anos atrás, vamos botar assim, né, e realmente era bem ruim o output, né, que a gente tinha, né, das IAs, então às vezes tem ainda aquela visão que a IA escreve muito lero-lero, que a gente fala aqui no Brasil, né, que é tipo, é um monte de palavra só para preencher, né, espaço, e hoje em dia não é mais, né, e muitas vezes isso também é por conta do próprio prompt ali que o usuário de fato está dando, né? Se entra lixo, vai sair lixo, né? Então, se o usuário colocar um prompt mal escrito ou uma definição errônea das palavras, isso vai ocorrer. Então, a gente acredita que se você vai utilizar uma API aberta, uma solução aberta, tem que haver uma capacitação muito grande desses servidores. Do contrário, a chance de dar um problema é muito grande. Se você for optar por uma solução fechada, que já faça tudo de uma forma integrada, eu acredito que essa chance diminui,
né? E de qualquer forma também tem que ter auditoria, logs de todo o processo, qual foi o input, por que que gerou aquilo, como é que foi processada essa informação. Nessa parte de auditoria também acho que é muito importante levar em consideração. Muito obrigado, Bruno, pelas suas considerações também. Queria convidar o Pedro a fazer uso da palavra. Pedro, você gostaria de comentar sobre esse assunto também? Sim, em Portugal, no âmbito da União Europeia, nós já temos legislação aprovada com a NIS 2, do ponto de vista de segurança da informação e das redes, e do AI Act, que é bastante extensivo. Portanto, a Europa cuida de regular tudo e a IA não foi exceção. E os parlamentos europeus não estão excluídos dessa regulamentação. Tudo mais, creio que os colegas de painel já disseram tudo e eu deixo aqui a minha última nota, que é as máquinas não devem legislar e não devem julgar. E, portanto, a IA nesses dois temas deve ser só uma ferramenta para nos ajudar e nunca para nos substituir. Muito obrigado, Pedro. Eu pleno acordo com absolutamente tudo. Eu passo a palavra ao Ambrósio. Ambrósio, você gostaria de comentar algo sobre essa pergunta também? Muito obrigado pela concessão da palavra. Queria deixar aqui umas notas, sim. Foi dito aqui, sim, que a materialização da adoção sustentável e segura de IA nos parlamentos tem este segmento, a digitalização dos processos e por aí fora. Mas eu acho que no nosso caso, para o caso particular de Moçambique, eu acho que vamos inverter um bocadinho esta ordem e começarmos por apostar na capacitação técnica e cultural, principalmente. Eu diria cultural porque nós ainda estamos ainda a meios da utilização de muito papel e a transição do papel para o digital. Então, nós ainda estamos com problemas muito sérios em que os deputados não têm a literacia em informática muito apurada. Nós ainda temos deputados que eh, enfim, não preferem o papel ao invés do digital. Então, eu acho que para o caso particular de Moçambique, nós podíamos, ou vamos ter que investir primeiro no pessoal, não é? A tecnologia só vai funcionar se as pessoas confiarem nela e estarem à vontade com ela. E depois, a partir daí, vai-se seguir todos os outros processos que aqui já foram falados e que eu me revejo neles todos. Digitalização, ehm, na legislação, na infraestrutura tecnológica e depois, no final, a implementação. Então, eu acho que a minha deixa para este tema vai ser invertermos um bocadinho as etapas para primeiro ir buscar a sensibilização, a institucionalização do IA no nosso parlamento, para depois o resto das etapas acontecerem naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, querido amigo Ambrósio, pelas suas reflexões sobre esse tema. Eu queria partir para a segunda pergunta e eu vou convidar o Neemias a iniciar suas reflexões. Acho que até o João começou a tocar nisso na sua primeira resposta e ele parou, inclusive, para segurar a resposta nessa pergunta, que é a estruturação dos dados. Isso é de fundamental importância. A gente, inclusive, teve uma discussão recente com a participação do Neemias, onde a gente discutiu isso também, a estruturação de dados em XML, inclusive alguns padrões específicos, como o Akumandoso, onde nós falamos sobre o uso desses padrões e a integração com a inteligência artificial. Então, minha pergunta seria: quais são os requisitos
Neemias, para a estruturação dos dados legislativos, e aí incluindo a padronização, a qualidade, a interoperabilidade, a governança, que você considera indispensável antes mesmo de a gente pensar numa integração com uma inteligência artificial, seja ela generativa ou não, para que a gente consiga fazer essa integração de uma forma eficaz nos nossos sistemas parlamentares. Obrigado, Luís. Relativamente aqui à padronização dos dados, como o Luís já fez referência, nós inicialmente falamos que para termos resultados fiáveis, precisamos de dados confiáveis, dados organizados. E então, devemos seguir os modelos comuns de metadados, vocabulário sempre controlado, as taxonomias devem ser consistentes, e todo o ciclo do processo legislativo, desde a iniciativa legislativa, a promulgação e o arquivo, devemos ter tudo isto bem organizado, de forma a que possamos reduzir as ambiguidades, porque se não tivermos todos esses dados bem estruturados, nós, no final de cada um desses 3 ciclos, essencialmente o processo legislativo, poderemos encontrar algum problema este que vai nos remeter provavelmente em algum dos ciclos que nós falhamos. E ali, provavelmente, o que vai acontecer é teremos falhado todo o processo de integração da IA no processo legislativo. Depois tem a ver exatamente com o que o Luís já disse, que tem a ver com a integridade dos dados, a coerência da informação e também a possibilidade de rastrear aquela informação que nós estamos a usar. A nível da interoperabilidade, aqui é super importante porque nós falamos que o legislativo faz parte de um dos poderes. Nós em Angola temos 3 poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Dentro destes 3 poderes, nós temos um ciclo em que há uma interligação em cada um deles em alguma etapa. Então, nós devemos tratar sempre, a nível estratégico, para que os dados que cada um desses 3 poderes tratam devem ser comuns em metadados, devem ser comuns no vocabulário, para que depois, na altura de implementação do IA no processo legislativo, que é um dos 3 poderes, no caso de Angola, consigamos então ter uma maior fluidez dessa informação e de formas a evitar os silos de dados, como os nossos colegas conhecem perfeitamente. A nível de governança de dados, é preciso definir os processos. O mais importante aqui é a responsabilidade de quem faz exatamente o que é, os processos, a gestão dos dados legislativos, a gestão dos dados políticos e de toda a auditoria e prestação de contas deve ser bem definida. Só após isso é que nós podemos dizer que sim, temos então reunido todos os requisitos necessários para que esses dados possam ser agregados, tanto no processo legislativo, tanto no poder executivo ou então no poder judiciário. Muito obrigado, Neemias, pelas suas considerações. Pedro, você gostaria de fazer uso da palavra sobre essa pergunta também? Sim. Em Portugal existe um Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, portanto é um bom suporte, apesar de ter sido aprovado ainda antes de falarmos sequer em inteligência artificial massificada, como temos hoje, mas define exatamente como os sistemas públicos devem interagir uns com os outros. E, portanto, temos uma boa base para integrar mesmo os sistemas que utilizam a inteligência artificial. Mais uma vez, como disseram os colegas anteriores, é fundamental ter dados que são acessíveis e credíveis e numa única fonte de informação. Neste caso de inteligência artificial, é uma regra que eu diria pilar, é não dispersar as fontes de informação dentro do Parlamento para depois a inteligência artificial não dar respostas incoerentes
aos seus utilizadores. Muito obrigado, Pedro, pelas suas considerações. Ambrósio, você gostaria de fazer um comentário sobre a estruturação de dados para o uso da inteligência artificial? Muito obrigado. Sim, vou deixar aqui algumas anotações que também eventualmente já foram levantadas aqui pelos colegas que me antecederam. Essencialmente, para a IA integrar de forma eficaz e segura os sistemas, os dados têm que estar organizados. Os dados têm que estar organizados, falou o Luís na sua alocução também introdutória, sobre a padronização dos documentos, XML, Acomantoso e por aí fora também. E a nível de qualidade, essencialmente os dados têm que ser confiáveis para que a IA, naturalmente, faça o seu trabalho também de forma confiável. Confesso que nós ainda estamos, seria esta semana é a nossa última da sessão plenária e falhou o Ministério das Ciências e Tecnologias submeter ao Parlamento um projeto, uma proposta de uma iniciativa de lei para a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial segura, a proteção de dados. Nós temos essas leis, mas estão misturadas, não estão totalmente direcionadas para a IA. Então, falhou entrar no Parlamento esta semana e provavelmente no próximo ano, no primeiro, na primeira sessão ordinária da Assembleia da República, vai ser submetida esta proposta do Ministério, do Conselho de Ministros vai submeter. E, essencialmente, eu acho que já foi tudo dito. Sem uma base sólida dos dados, a IA realmente vai correr o risco de trazer resultados não apetecíveis para nós e vai ser apenas uma experiência tecnológica e não uma ferramenta institucional que nós tenhamos que abraçar. Muito obrigado. Obrigado, Ambrósio, pelas suas considerações. Bruno, você gostaria de fazer um comentário sobre a estruturação de dados legislativos também? Sim. A gente tem que pensar, eu acho, que a gente ainda não sabe todas as aplicações que a IA vai ter no futuro, né? Hoje eu acho que a gente está a 1% do que pode ser em 10, 20 anos, né? E parlamentos têm que pensar décadas à frente, quando a gente está fazendo um planejamento. Então, eu acredito que utilizar padrões, como, por exemplo, o LexML, que tem aqui no Brasil, que é um exemplo, né, para a nossa realidade legislativa, e cada país tem a sua particularidade, né, buscar padrões, né, nacionais ou internacionais, até mesmo para interoperabilidade depois de sistemas, é necessário para que esse arquivamento sobreviva ao futuro, né? O meu ponto principal é esse, é lá no futuro, quando eu precisar buscar essa informação, ela vai estar facilmente sendo acessível, porque digamos que hoje eu não tenho ainda a intenção de implantar a IA, mas daqui a 10 anos provavelmente isso vai se tornar uma realidade. Hoje a gente ainda discute se vai ou não vai entrar, se vai ou não vai usar. Eu acho que vai chegar o momento que a gente aqui, a gente está trilhando esse caminho, mas vai chegar um momento que vai ser uma realidade que não vai ter como ficar de fora, assim como foi a internet. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu acho que realmente a gente está vivendo esse ponto de virada, né, com a democratização desse uso. Na iniciativa privada, a gente já vê, né, esse uso diário, então é necessário se preparar para isso. Então, eu acho que todo parlamento tem que buscar, sim, seus padrões para estruturação. Sem isso, vai ter problemas lá na frente, né, custos maiores para poder digitalizar também esse acervo, fazer essa conversão. E, além disso, eu também acredito que tu não vai utilizar apenas um padrão de estruturação de arquivos. Tá? Eu acho que é importante tu ter um formato para que dele tu possa desdobrar para outros formatos. Né? Quando tu vai, por exemplo, fazer ali um RAG multicamada, por exemplo, tu vai precisar unificar diversos pontos hierárquicos dentro de um conteúdo. Né? Então, é necessário que tu tenha esses dados de uma forma estruturada, de forma hierárquica. Né? Então, são esses detalhes, né, que a gente tem que cuidar no momento que a gente está fazendo esse processo de digitalização do acervo para o futuro. Né? E para o passado também. Né? Existem algumas soluções hoje que conseguem mapear um PDF, um arquivo escaneado, para um formato o qual tu dê um layout para ele, né, de saída. Já existem soluções nesse sentido.
Então, eu acredito que esse tipo de solução venha ajudar, né, nessa transformação do passado para que a gente, lá na frente, possa ter soluções mais integradas, né, e buscando os dados abertos, né, que eu acho que é uma tendência, né, porque vão haver soluções diversas sendo criadas com IA também, né, existem muitas pessoas desenvolvendo novas soluções e elas vão precisar de fontes de dados confiáveis. O outro amigo aqui, eu acho que foi o Nianis, que comentou também do executivo, dos outros poderes, né, se eu não me engano, é um problema também hoje, né, quando tu recebe, às vezes, uma matéria vinda de um outro poder que não está utilizando um padrão adequado, o que vai gerar um retrabalho para que tu padronize novamente, né, para o padrão legislativo que ele quer seguir. Então, a gente tem que cuidar também isso e buscar soluções, né, para fazer essa conversão, para que esse arquivamento futuro também se torne possível de iniciativas de outros poderes também. Muitíssimo obrigado, Bruno. João, eu tenho certeza que você quer comentar sobre isso. Você trabalhou muito na estruturação dos dados do XML brasileiro, então, por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra nesse tema. Obrigado, Luiz. Então, tem uma frase que fala que o dado é o petróleo da IA, né? Eu acho que a forma mais correta da frase seria: o dado estruturado é o petróleo da IA, né? Porque se você tem 100 mil PDFs, isso você consegue fazer alguma coisa, mas não é o cenário ideal. O ideal é você ter, no caso do texto de projetos de lei e também de normas, a estruturação de acordo com a tradição da técnica legislativa do seu parlamento. Mas eu falo que essa estruturação é importante não apenas para o texto, né? O próprio sistema de informação que controla o processo legislativo tem que ter uma certa estruturação dos eventos que ocorrem no processo, para que daí você consiga extrair a parte importante. O Bruno comentou do LexML Brasil, que é um formato que foi originário do Acomatoso, existe aí desde 2009 e temos ferramentas em software livre, né, como o passe do LexML, que está no github.com/LexML, que pode ser usado de forma gratuita por parlamentos que usem essa técnica legislativa similar à nossa. Para parlamentos que têm uma técnica legislativa diferente, é claro que pode se inspirar nesse parser, né? E eu chamo a atenção que, além de estruturar cada norma, é necessário identificar cada dispositivo. Então, para isso, no Brasil, nós adaptamos o padrão chamado URN-LEX, né, que tem identificadores para cada norma no seu geral, né, uma lei, uma Constituição, uma lei complementar tem o seu identificador, mas também os componentes da lei, o artigo, o parágrafo, inciso, a linha, item, título, capítulo, seção, todos esses elementos têm identificadores para que você consiga trabalhar de forma estruturada. Um ponto importante que o Bruno falou é a questão da preservação digital, né? Então, realmente faz parte, deve fazer parte da política, né, de governabilidade dos dados, usar padrões como, por exemplo, o PDF-A, que é um formato PDF para arquivamento. E esse PDF-A pode ter dentro um XML. Isso que é bem interessante, né? Então, você gera um arquivamento, um formato que é bom para arquivamento, para o ser humano consumir via leitura, como também tem informação estruturada para que os sistemas de informação consigam ler essa informação de forma estruturada. Então, Luiz, no geral é isso. A padronização, no caso do Brasil, tanto o XML esquema do LexML como o vocabulário das URN são essenciais para estruturar os documentos articulados e identificá-los. Isso é fundamental para que você consiga colher aqueles frutos altos com mais precisão naquela metáfora da colheita das mangas na árvore. Obrigado. Muito obrigado, João. E eu queria trazer minha última pergunta, começando pelo Bruno, a gente caminhando já para o encerramento do nosso painel. Inclusive, eu peço desculpas pelo pequeno atraso que nós tivemos. Bruno, sabendo que a modernização
tecnológica, vamos chamar assim, nos parlamentos ocorre, na prática, sobre uma base de sistemas. A gente chama de sistema legado, né? Que o inglês é o legacy systems, né? Os sistemas antigos. Como que a gente faz essa. Como que a gente consegue estruturar essas novas ferramentas em cima desses sistemas legado? O ideal é fazer uma substituição, é fazer um phase out, ou é possível fazer uma integração desses sistemas antigos com sistemas de inteligência artificial generativa, por exemplo? Como que a gente pode fazer isso garantindo essa interoperabilidade, mas sem comprometer o funcionamento do parlamento? Eu gosto de uma frase que um secretário-geral falou uma vez, que foi você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Como que é possível a gente adequar essas duas realidades que nós temos hoje em muitos parlamentos? Tem uma técnica, né, que se utiliza que se chama ETL, né, que é de fazer extração, transformação e a carga, né, que seria extract, transform and load, né? Então eu acredito que tu vai ter que fazer isso nesses sistemas legados se tu não tem a intenção de substituí-los, né? Uma vez que tu cria um conector ali, tu pega esses dados que estão ali dentro e aí tu transforma esses dados para um outro formato, né, que seja passível de ser lido, né? Eu acho que o problema principal agora, que eu acho que a gente vai trabalhar, né, também aqui a gente está vendo isso, é a criação de bancos de dados públicos vetoriais, tá? Que isso é uma tendência também que a gente vê, né, onde esses agentes eles podem se conectar, né, em diversas bases de dados, né? Então a gente acredita que tu vai ter que extrair sim esses dados, mas além disso a gente precisaria botar esses dados num local que ele fique publicamente acessível para outras soluções, para a gente não cair no mesmo problema de ter que transformar de novo, extraindo esses dados e transformar para uma nova solução, né? Então, a criação, a partir dessa extração, para um local onde todos os outros sistemas vão poder confiar, né, nessa informação e buscar ela como a única fonte de informação segura, né? Então, eu acredito que seja necessário fazer esses dois passos, né? A gente aqui está trabalhando já com legislativo há 18 anos, a gente fez aniversário de empresa agora semana passada, inclusive, né? E a gente já fez diversos trabalhos de migração de dados, né, de diversos sistemas em diversos formatos. Então é possível, né, fazer isso de bases, sejam SQL, seja .db, ali, arquivos muito antigos, a gente já pegou também sistemas de DOS, né, a gente já pegou casos nesse sentido. Então é possível sim fazer, né, essa transformação de dados, né, mas provavelmente necessite ou de uma consultoria externa para estruturar isso num dado, ou até uma capacitação própria para isso específica, né, para que isso seja feito dentro de casa, né, com pessoas capacitadas para isso. Muito obrigado, Bruno. Antes de eu passar a palavra para o Pedro, já aproveitar, Bruno, se você quiser deixar uma mensagem muito breve de encerramento já, porque concluindo essa rodada, eu já vou encerrar o debate por conta do nosso atraso. Então, se quiser em 30 segundinhos, Bruno, deixar já uma mensagem final. Perfeito. Nem vou falar sobre empresa, enfim, sobre nada nesse sentido comercial. Eu quero falar mais sobre a gente pensar, né? A gente acha que a gente está muito no início disso, dessa transformação que está ocorrendo, né? Eu acho que a gente ainda não atingiu a capacidade de entender tudo o que vai acontecer, né? Isso é muito difícil para a gente prever um futuro que ele é exponencial, né? Cada nova criação agora de IA, ela vai transformar isso em 10 vezes mais rápido a próxima transformação. Então, acho que a gente ainda está entendendo algo que vai ser muito rápido essa transformação e é necessário que a gente abrace, né, para a gente poder se beneficiar dela. Eu vejo dessa forma, entendeu? A gente pode lutar contra ela ou a gente pode se beneficiar com ela. A gente tem que entender os limites dela também. Ela não é uma solução para tudo, né? Muita coisa tu pode fazer com programação tradicional, mas de qualquer forma eu vejo que ela vai auxiliar, né, seja os parlamentos, na sua parte legislativa, na sua análise, tudo mais. Desde que ela seja bem estruturada, ela pode vir a auxiliar e acho que vai trazer ainda mais transformações no futuro, né? Principalmente no trabalho parlamentar de linha de frente, né? Eu acho que ela vai assessorar muita coisa ainda que ainda a gente não está ainda, digamos, vendo funcionando, mas os produtos novos que vão chegar no mercado aí vão transformar muito o processo legislativo ainda. Muito obrigado, Bruno, pela sua exposição, pela sua participação.
Eu convido o amigo Pedro Marques para comentar sobre este tema e também já deixar uma mensagem final hoje. Pedro? Obrigado. Eh, na realidade, nós já passámos por isto na época do data mining. Portanto, nós tínhamos os nossos sistemas legados e tínhamos que passar precisamente por sistemas de ETL para robustecer a informação que estava nos data warehouses para serem consumidos pelos data marts e depois expor a informação para o cliente. Portanto, nós já estamos numa segunda interação deste problema. Aqui na Assembleia da República em Portugal, nós não passamos por essa fase de data mining e, portanto, temos vários sistemas legados. E estamos a trabalhar agora em várias soluções para fazer precisamente esta reestruturação dos dados, de acordo com os regulamentos que temos em vigor, portanto, não conseguimos fugir deles, portanto, um dos passos é vetorizar a informação que temos num único local. Vai ser e está a ser um desafio, porque ao longo dos anos os sistemas legados foram ficando e vítimas do seu próprio sucesso foram ficando e foram ficando e foram ficando e, portanto, estamos na altura de reestruturar todos estes dados, de preferência com uma única fonte de informação para cada âmbito, e estamos na altura certa. Recuperando o que se disse anteriormente, todo o trabalho que fizermos agora nesta reestruturação dos dados de sistemas legados vai ser investimento, não é perda de tempo. Quando tivermos inteligência artificial mais robusta, a estruturação dos dados, esse trabalho está feito. Não vejo que tenhamos que investir muito mais tempo depois desta fase de reestruturação de dados. Portanto, é uma fase crítica e fundamental. Como uma nota de mensagem final, quero agradecer a todos a partilha das vossas experiências. Estes fóruns são essenciais para nós não tropeçarmos nos erros em que outros já tropeçaram. Portanto, tudo o que Portugal puder fazer para vos informar do que não devem fazer, porque nós já cometemos esses erros, estamos disponíveis e agradeço que façam o mesmo connosco. Partilhem os vossos insucessos para nós não termos de tropeçar neles. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e atenção. Bem-aja. Muitíssimo obrigado ao amigo Pedro Marques pelas considerações. Queria convidar o Neemias a comentar este ponto também, Neemias, e também já deixar uma mensagem final. Você gostaria de fazer uso da palavra? Sim, Luís, obrigado. Eu, enquanto o Pedro esteve no uso da palavra, eu pus-me a pensar o seguinte. De um lado, nós temos os sistemas legados e do outro, nós temos IA generativa. A diferença é tão grande, mas tão grande, que só de pensar já dá dor de cabeça, amigos. Só de pensar nisso já dá dor de cabeça. Confesso-vos. Mas com o passar dos anos de experiência aqui no Parlamento angolano, percebi claramente que a primeira coisa a fazer é estratégia, é ter um plano estratégico dos sistemas ao longo dos anos. E a partir desse plano, desenhar um roadmap de modernização progressiva. Então, nós vamos pegando pequenos pedaços de peças e irmos agregando valor aos sistemas legados para eles, com o tempo, serem substituídos. É impossível substituir, caros colegas, o sistema legado de uma só vez. Isto é quase uma dor de cabeça e provavelmente as nossas instituições iriam parar se assim o fizéssemos. Então, a partir de um plano estratégico traçado ao longo de muitos anos, vamos conseguir ir substituindo os sistemas legados à medida que o tempo vai passando. Eu penso que foi graças a isso
também nós, a Assembleia Nacional, e creio que parte dos parlamentos tinham as antigas ERPs, aquelas de processamento de salário, gestão de recursos humanos e por aí fora, que nós também fomos, à medida que o tempo foi andando, substituir pequenos pedaços dessas ERPs e introduzindo coisas novas. Começamos a introduzir, por exemplo, a questão da sumarização da documentação, a classificação e por aí fora. Mesmo atualmente o CISAúdio, que a Câmara dos Deputados fez questão de partilhar com alguns parlamentos da CPLP, a Assembleia Nacional também já está a substituir o CISAúdio paulatinamente. Isto porque o tipo de dado, o formato do arquivo de áudio que o CISAúdio tradicional armazenava já não é compatível com uma série de outras aplicações que nós temos aqui na Assembleia Nacional que precisam beber destas aplicações. Então, assim de forma resumida, eu diria que o mais importante é aqui traçar um roadmap de modernização progressiva, é termos as equipas a trabalharem em pedaços de software para progressivamente nós irmos substituindo os sistemas legais. Em nota de conclusão, disse muito bem o Pedro algo extremamente valioso: partilhar os erros e não apenas os sucessos. Caros colegas da CPLP, hoje somos metade, talvez, dos parlamentos que compõem a CPLP, mas eu gostaria de deixar aqui uma última palavra, que todos aqueles parlamentos que neste preciso momento já se encontram em nível de maturação mais avançada no uso de IA, que partilhem conosco os vossos erros. Por WhatsApp, por e-mail, por alguma coisa, mas partilhem conosco os vossos erros. Estes eventos, Luís, servem exatamente não só para nós irmos percebendo aquilo que os outros parlamentos têm estado a fazer, mas também para perceber se estamos no caminho certo ou não. E aqui é fundamental que a Bússola continue a fazer o trabalho com os parceiros que tem. Nós, da parte do Parlamento angolano e da parte da administrativa, Secretaria-Geral e também da TI, estamos abertos para sempre que possível compartilharmos conhecimento, sempre que possível compartilharmos ideias com os colegas e, acima de tudo, essa irmandade que nos une. Falamos a mesma língua e temos de usá-la. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Neemias. Antes de passar a palavra ao querido amigo Ambrósio, só comentar o prazer que é poder moderar uma discussão como essa em português. Que geralmente a gente tem essa discussão em inglês, em espanhol, mas como é gostoso poder ter essa discussão em português com vocês, queridos amigos. Então, de fato, a gente, da comunidade de países de língua portuguesa, dos parlamentos, a gente de fato tem que ter essa proximidade maior. Acho que aqui a gente está inteiramente à disposição. E antes de concluir, eu já passo a palavra aqui ao Ambrósio para ele trazer seus comentários e também deixar sua mensagem final. Ambrósio, por favor. Muito obrigado. Realmente eu vou ter aqui comentários muito breves. Eu pus-me aqui a rir quando o Nemias falou e o Pedro, porque essencialmente nós, a nível temos aqui parlamentos que já evoluíram significativamente neste domínio, com experiências consolidadas, Portugal, Brasil, Angola, e nós estamos aqui com uma humildade institucional, com um espírito de aprendizagem, cooperação, para colher contributos e tudo mais. Então, nós vamos nos apoderar dos vossos erros para não errarmos. Então, eu acho que nós saímos em vantagem. Eu acho que o Moçambique está agora em vantagem, porque vai colher os erros de cada um de vocês para acertarmos. Então, este tipo de diálogo realmente é muito frutífero e acredito que a modernização dos parlamentos deve ser feita em rede e a partir daí eu queria fazer aqui se me permite, Luís, fazer aqui uma pequena constatação, uma vez que o contexto aqui é a inteligência artificial nos parlamentos de língua portuguesa. Por que é que nós não alargamos essa reflexão para os outros parlamentos de língua portuguesa, Cabo Verde, São Tomé, Timor-Leste? Porque esses são os nossos amigos, esses têm sempre estado conosco, estiveram em Portugal, Angola e por aí fora.
Em jeito de conclusão, agradecer imenso, Luís. Nós ainda vamos falar em outros fóruns para as outras questões que não posso precisar aqui, mas queria agradecer mais uma vez ao convite. Estamos sempre, sempre, sempre apostos para acolher a vossa cooperação. Muito obrigado a todos e pronto, estamos juntos. Muitíssimo obrigado, Ambrósio, também, querido amigo, pela sua participação, pelas suas reflexões, por ter conseguido participar em 2 painéis consecutivos também. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao João para a gente concluir o debate. João, você quer tecer algum comentário sobre essa pergunta dos sistemas legados e também já deixar uma mensagem final? Isso, Luiz. Então, eu concordo com a sua fala, com Neemias, que é um prazer conversar em português, ouvir cada sotaque, né? Moçambique, Angola, Portugal, cada um tem a sua sonoridade. E a língua portuguesa é muito bonita, muito sonora. Então, nesse tópico final, eu creio que a IA generativa, nas frutas baixas, que eu estava comentando na outra parte da fala, tem muita coisa que não precisa mexer no sistema legado. É possível que o parlamento já, por exemplo, use a IA em tarefas de transcrição, resumo, e, por exemplo, eu fiz um GPT super simples de resumo de audiência pública. Então, já dá a visão de cada participante da audiência, faz por tópico uma tabela das posições de cada um e depois um mapa de consenso e dissenso. Então, isso, uma audiência pública de 8 horas, gera um relatório de algumas páginas e é possível ter esse resultado sem mexer em uma única linha de código legado. O processo legislativo vai estar melhor informado a partir desse uso da IA, né? Então, mas voltando aos sistemas legados, a minha sugestão é ver o que é mais simples, fazer um desenvolvimento incremental, né? Criando serviços que possam ser reusados por mais de um sistema, como foi feito no Brasil. O sistema de transcrição de áudio atende não só ao pessoal que usa os taquígrafos, mas outros sistemas que precisam transcrever também usam o mesmo serviço de transcrição, por exemplo, né? E, por fim, é isso. O uso da IA responsável passa pela capacitação, pelo uso consciente dessa tecnologia que melhora a transparência e beneficia a democracia como um todo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite e em participar desse painel.